Como aumentar a adesão aos exercícios de casa? A gente precisa ampliar para o paciente oportunidades, ou seja, os exercícios de casa. Atenção, vou anotar que acho que fica melhor, né? Estou me adaptando ainda, tá, gente? Escrever e falar ao mesmo tempo. Então, vamos pensar o seguinte, ó. O nosso trabalho, a nossa função, o nosso papel de orientação enquanto psicólogo ou enquanto psicóloga é ajudar o paciente a ampliar as oportunidades, anotando aí, ó, oportunidades de mudança. Como assim, Priscila? Pri, que mudança é essa? Gente, ó, mudança cognitiva e comportamental. Lembra, para quem trabalha com a TCC, a gente vai sempre trabalhar nesses dois pilares, cognição e comportamento. Lembra que o T é de tratamento, tá? Então, terapia de terapia, que significa tratamento. Terapia, tratamento cognitivo-comportamental. E aí, qual é a palavra-chave ou a frase-chave para ampliar essas oportunidades de mudança no meu paciente? Gente, é o exercício de casa. Você percebe que está tudo muito alinhado? Ó, exercício de casa. É isso aqui que a gente ajuda o paciente durante a semana. É nesse processo, essa mudança cognitiva e comportamental, traduzindo, são os exercícios de casa. A gente precisa ajudá-lo a se envolver em tudo isso. Porém, de novo, alguns vão se envolver e outros não. Então, a gente precisa ter algumas orientações, saber de algumas coisas para orientar o paciente para ele praticar. E isso ajuda ele, então, a fazer os exercícios de casa. Isso ajuda ele a ter uma evolução na terapia. Isso ajuda ele a ter uma melhora no seu humor. Isso ajuda ele a ter uma qualidade maior na sua vida, em aspectos, né, dos objetivos específicos que estão sendo aí, que estão atrapalhando ele no dia a dia. Primeira coisa que você pode fazer é adequar o exercício ao paciente. Deixa eu anotar, né? Primeira coisa, então, como é que eu faço para aumentar a adesão aos exercícios de casa? Vou trazer algumas ideias, tá? Então, primeira coisa, adequar os exercícios ao paciente. Primeira coisa para fazer, para a gente tentar aumentar essa adesão, essa aderência, esse envolvimento do nosso paciente na terapia, é você adequar o exercício dele. E isso vai de acordo com o quê, Pri? Eu vou colocar alguns exemplos, se você quiser copiar, fica à vontade, tá? Inclusive, comenta aqui que coisas você acha. Por exemplo, a própria leitura. Ou então ele não gosta de ler, tu vai sugerir para ele um livro, pelo amor de Deus, né? Então, assim, por isso que é interessante a gente também conhecer o nosso paciente. Então, de acordo com a leitura, até com a motivação. Quando a gente fala de motivação, se vê vou botar aqui reticência, tá, gente? Alguém que quiser sugerir mais alguma outra coisa, fica à vontade. Quando a gente fala de motivação, por exemplo, eu sempre penso muito num paciente num quadro depressivo, tá? Até no nível mais leve, ele pode estar muito desmotivado, então isso leva em consideração. Ele provavelmente não vai se envolver muito também nos exercícios, né? E é por isso que eu também acabo com o paciente, né, com quadro depressivo, trabalhando muito a ativação comportamental, trabalhando muito nos comportamentos dele, porque isso vai ajudá-lo a trazer um pouquinho de motivação, enfim. Mas aí a gente teria que se aprofundar nisso em outro momento. Segundo passo, apresentar para o paciente, ó, apresente ao paciente uma justificativa. Como assim, Pri? Calma que eu já dou exemplos, tá, gente? Apresentar para o paciente uma justificativa é um outro passo que ajuda muito ele se envolver no processo da terapia, principalmente em ele se envolver nos exercícios, que sim, somando os exercícios que ele vai trabalhando, vai fazendo durante a semana junto com a terapia, vai trazer uma evolução muito grande. Apresentar para ele uma justificativa é explicar o motivo pelo qual ele deveria ou seria interessante, né, ele fazer aquele exercício. Por exemplo, supondo que a gente tem um paciente muito acelerado que não para nunca, acho que é um pouquinho disso aí também, sou bem assim acelerada, e aí eu sugiro, conversa, o que você acha, né? O que você acha de você ter uma pausa, de você separar uma tarde na tua semana, um momento para você?
E aí eu sugiro, olha, isso é bem provável que vai reduzir mais a tua ansiedade, tu vai ficar, teu nível de estresse pode ser que diminua, vamos tentar? Então você percebe, gente? Então eu vou explicando para ele. Diferente do que eu falar, faz aí, eu preciso explicar, né? Para alguns eu não preciso nem detalhar tanto, estou dizendo aqui de pacientes que não se envolvem em exercício nenhum. Então, essa é uma outra forma, é um outro passo de eu aumentar as chances dele se envolver no processo da terapia. Os exercícios de casa, eles não são opcionais, faz se der, né? Faz quando der, não. Eles fazem parte da terapia, é um outro braço, é uma outra parte do processo terapêutico. E sim, o que a gente vê na teoria e na prática, quanto mais eles se envolvem com as tarefas, a gente vê uma maior evolução, tá? Daqueles que não fazem. E aí, de novo, né? O exercício é visto como uma extensão da terapia.